Oeste com elas de olho na justiça. É preciso compreender leis que interferem no funcionamento do país. A Lei Maria da Penha pode ser estendida para homens agredidos? Como e quando ela é aplicada? Revistas íntimas em penitenciárias e validade de provas obtidas em inspeções são válidas? Vamos de entrevista. A doutora Michele Riz, advogada, conosco aqui, trazendo algumas novidades que vêm sendo discutidas sobre nossa legislação. Tudo bem, doutora? Bom dia. Legal recebê-la por aqui. Bom dia. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Sobre Lei Maria da Penha, quais as novas discussões? Bom, eu tenho um canal no YouTube que eu analiso essas decisões do STF, STJ, que é justamente para a gente entender como a lei vem sendo interpretada. Porque eu sempre falo, não basta a gente saber só o que diz a lei escrita, porque ela é interpretada à luz de casos concretos e muitas vezes o que o STF decide acaba interferindo na aplicação da lei. E esse caso da Lei Maria da Penha é um caso recente que gerou bastante polêmica nas redes sociais também, porque o STF basicamente decidiu que a Lei Maria da Penha também é aplicável para mulheres trans e travestis, até tem um pouco de relação que vocês estavam falando agora há pouco dos esportes, e decidiu que a Lei Maria da Penha é aplicável para homens que estejam vivendo uma relação homoafetiva. Então, casais de homens, que essa lei é aplicável. Agora, a grande polêmica, quando eu analisei essa decisão lá no meu canal, foi eu ver qual foi a fundamentação que o ministro Alexandre de Moraes utilizou. Foi isso que mais me espantou nessa decisão, porque até poderia ter ido por uma fundamentação que teria um raciocínio lógico que faria sentido, mas a fundamentação que foi utilizada eu achei que acabou evidenciando até um preconceito que existe em face de casais de homens. Pois é. E a lei da Maria da Penha, lembrando que é uma das mais importantes para defender mulheres, né? Que são muitas as agredidas no Brasil. Mas agora eu fiquei curiosa. Explica pra gente qual que é essa fundamentação. Sim, então, a Lei Maria da Penha é uma lei criada para proteger mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E chegou lá no STF, né? Acho que as pessoas às vezes ficam perguntando por que o STF está decidindo isso? Os ministros acordam um dia e falam, hoje eu estou a fim de mudar a aplicação da Lei Maria da Penha. Não, chegam casos lá e é com base nesses casos que chegam que eles fazem os julgamentos. E esse caso chegou por meio de um mandado de injunção, que é um remédio processual que é cabível quando se entende que algum direito não está sendo garantido por uma omissão do legislativo de trazer uma lei específica para garantir esse direito fundamental. Então, uma associação brasileira de famílias homo-transafetivas, acho que é isso, entrou com esse mandado de injunção, alegando que existiria uma omissão do legislativo quanto a uma lei específica para proteger pessoas LGBTI a mais, enfim, não sei a sigla completa, que faltaria uma lei específica para isso, e pedindo então que a Lei Maria da Penha fosse aplicada enquanto não tem uma lei específica, especificamente mais para as medidas protetivas. E aí, então, chegou lá no STF e o fundamento que o ministro Alexandre de Moraes utilizou, depois de ele ressaltar que realmente são pessoas que sofrem de violência pela sua opção, pela sua escolha e tudo mais, ele falou que deveria aplicar para casais de homens que vivem relações homoafetivas quando provado que o homem está numa condição de subalternidade. Ou seja, basicamente falando que quando o homem está na condição de mulher na relação entre dois homens, como se sempre existisse um homem que ocupa o lugar de homem e outro que ocupa o lugar de mulher. Então, o que me parece, né? A gente está tão preocupado hoje com o politicamente correto, a gente precisa ter esses julgamentos que sempre vão acolher as minorias, e óbvio que isso é importante, mas existe uma preocupação tão grande que tentando seguir isso acaba caindo num preconceito, porque... Doutora, eu fico imaginando esses casais, né, e esses homens, como é que eles se sentem depois dessa fala do ministro. Eu não vi a repercussão dessa fala do ministro, mas realmente é impressionante isso. E é uma discussão que gera um monte de polêmica, né? Paula quer fazer uma pergunta, porque aqui no chat também tem um monte de dúvida. Um comentário que falaram assim, Matheus Valestra falou, Lei Maria da Penha.
que agora vai ser, não vai ser mais Ah, nada. tá. E aqui também tem o Sérgio, pergunta assim, doutora, se um homem se identificar como mulher e pedir aposentadoria com 5 anos a menos, né, também, olha como a mente vai indo, né? Onde será que isso pode parar? E se, por exemplo, a pessoa que se identifica mais para o lado feminino, vamos supor, né, que foi o argumento do ministro Alexandre de Moraes, se for essa pessoa dentro da relação que fazer agressão, como que fica nessa situação? Em tese, não se aplicaria aí a Lei Maria da Penha, porque a pessoa que cometeu a agressão seria a pessoa na condição de mulher, o que não existe, né? Porque está aplicando um padrão heteronormativo para uma relação que segue uma outra dinâmica. E até se contradizendo, porque num outro julgamento do STF, que eu também analisei lá no canal, que falava sobre a concessão como fala, licença maternidade para mulheres que estão numa relação homoafetiva também, porque nesse caso uma mulher, ela gestou a criança e ela não estava ligada a nenhum regime previdenciário. Então, ela não teria direito à licença maternidade. E aí a esposa, ela pediu, então, para ela que não gestou, para ela ter o direito à licença maternidade, para ter esse contato com a criança. Já tem entendimento que a licença maternidade, ela não é só para a mulher que gestou, ela também é um direito da criança de estar com a família. E se entendeu que sim, essa mulher que não gestou vai ter o direito à licença quando a que gestou não está ligada a nenhum regime. Só que nesse julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, que foi voto vencido, falou o seguinte, que nessa relação de duas mulheres, se as duas tiverem vinculadas a um regime previdenciário, as duas teriam que ter o direito à licença maternidade no seu prazo maior, que, salvo engano, é 120 dias, prorrogáveis por mais 60. Porque ele disse, para essa... Eu perco tentando acompanhar tudo isso, viu? Porque ele falou assim, para essa relação de duas mulheres, a gente não pode aplicar o padrão heteronormativo. Ou seja, são duas mulheres. Se são duas mulheres, são duas mulheres. Se são dois homens, um tem o papel de homem, um tem o papel de mulher. Na cabeça do Alexandre de Moraes. Está se contradizendo, porque exatamente, se você não pode aplicar o padrão heteronormativo para duas mulheres, não pode aplicar para dois homens. Tem que ser igual, né? Aqui também, Juliana Sorrentino, para a gente encerrar o tema Maria da Penha, já pular para o nosso próximo, já existem outros tipos de leis para agressão? Por que tem que ser sempre a Maria da Penha, né? Relembrando aqui a quantidade de mulheres agredidas e mortas no Brasil, os dados são realmente chocantes, por isso a gente está sempre trazendo essa discussão. A Lei Maria da Penha ainda é a principal nesse momento, quando a mulher precisa de proteção? Sim, a Lei Maria da Penha, ela é a principal para proteger mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E a discussão é justamente essa, né? Acaba tirando a prioridade da Lei Maria da Penha para a proteção de mulheres quando inclui um casal de homens que tem outra dinâmica e se contradizendo nessas justificativas. E tem outras leis, porque o próprio Código Penal, ele já traz medidas protetivas. Então, a pessoa que está numa situação que é homem, ele tem todo o direito de buscar as autoridades, de buscar todas as medidas para se proteger. Então, existiria realmente essa omissão do legislativo que seria necessário aplicar a Lei Maria da Penha para casais de homens homossexuais? Ou seja, mais uma vez o judiciário legislando no lugar do Congresso, essa que é a grande verdade, né? E passando por cima de várias leis que já existem, né? Então... Só uma pausinha rapidinha, porque tem um recado aqui sobre saúde. Quinta-feira hoje, essa nossa semana vai passando a de estreia. Agora é hora de parar um pouquinho para a gente conversar sobre como se cuidar. Esse nosso momento de autocuidado já virou um hábito, inclusive, gostoso aqui nas nossas manhãs. E olha, falando em hábitos, já pararam para pensar em como o nosso metabolismo influencia na nossa disposição e até na forma como o nosso corpo lida com os alimentos que consome? Eu sempre falo aqui que autocuidado é essencial, mas sabia que alguns nutrientes podem ajudar e muito, dar um gás diretamente na nossa energia diária e no equilíbrio do nosso metabolismo. Desde que eu comecei a tomar o Resveratrol, Care da Givita, tá aqui, eu mostro para vocês todos os dias o potinho, eu abro, pego a cápsula, que é uma delícia, soft gel, é pequenininha, facinha de engolir, não machuca, não precisa consumir um monte de suplementos. Esse é o essencial para você perceber uma diferença real na disposição ao longo do dia, na pele também. E antes que eu me anime falando e acabe esquecendo, dá um segundinho que eu vou tomar ela aqui também, porque é o meu horário para
para eu não esquecer, mas eu vinha dizendo, está na ciência, o resveratrol é um antioxidante poderoso, presente em uvas, tem sido estudado há décadas, é reconhecido por ajudar no metabolismo celular e em muitos outros fatores, como no controle do açúcar no sangue, até na conservação de energia pelo nosso organismo. Mas, claro, a gente não conseguiria absorver a quantidade ideal só pela alimentação. Então, fica aqui a dica, dê essa chance para você, experimente, entre em contato. O número está aí na tela, o DDD é o 51, é um WhatsApp 997149995, agivita.com.br, também é um site, e o QR Code, que você pode acessar qualquer uma das 3 opções para entender um pouquinho mais sobre o suplemento, ver se é seu caso, se ele pode te ajudar. Olha aqui minha cápsula, eu não falo que eu tomo todo dia, é para eu não esquecer aqui, ó. Facinho, missão cumprida, agora é só ficar esperando e colher os benefícios. Entre em contato, saiba mais, veja se é seu caso e aproveite-se desse benefício também. Tenha mais energia para viver. A hora certa agora, 10h40, 20 minutinhos para as 11 da manhã. A gente segue nossa conversa aqui com a doutora Michele Riz, girando agora o nosso segundo assunto, revistas íntimas em penitenciárias. Temos novidades com relação ao assunto, doutora, objetos irregulares, claro, que são encontrados durante essas revistas, valem na justiça como argumentação? Então, essa também é uma polêmica do momento, porque esse caso chegou no STF de outra maneira, que é a forma que a gente mais conhece no dia a dia, né? Que é um caso específico que começa lá na primeira instância e vai subindo, passa pela segunda instância e chega no STF por meio de um recurso extraordinário. E nesse caso, uma pessoa, então, ela foi absolvida, uma mulher, depois de ter encontrado nas suas cavidades íntimas, acho que 96 gramas de maconha. Então, ela foi absolvida do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tentando levar isso para a cadeia, quando ela estava visitando uma pessoa, um parente, na cadeia. E ela foi absolvida, sob o argumento de que essa prova foi obtida por um meio de prova ilícito, porque a revista íntima, que é realizada nos visitantes quando eles vão aos presídios, seria sinônimo de uma revista vexatória, então não poderia ter essa produção de prova. E essa é a discussão que está no STF, isso ainda não foi definido, está tendo realmente uma grande discussão, principalmente entre o ministro relator, que é o Edson Fachin, e o ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Edson Fachin, ele entende que revista íntima é sinônimo de revista vexatória e tem que ser proibida, não pode ter. E a consequência disso, então, é como a gente vai fazer? Não vai mais ter visita, então? Porque se não pode ter a revista íntima, as pessoas vão entrar na cadeia, tá livre para entrar, levando não só celulares, armas, drogas, tudo. É até papelzinho. Sabe o tempo todo com recados que podem causar consequências gravíssimas, né? E aí o ministro Edson Fachin fala que teria um prazo de 24 meses para o país colocar equipamentos tecnológicos em todos os presídios, então body scan, detectador de metal, raio-x. Só que a gente sabe que não é tão simples de colocar. Existe a questão do orçamento, existe também dificuldade de manutenção desses equipamentos e tudo mais. Então, por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, ele diz que revista íntima não é sinônimo de revista vexatória. Que a revista íntima, apesar de, lógico, não deve ser nada agradável, pode ser feita da forma mais humana possível, por uma pessoa capacitada, com a técnica necessária e por uma pessoa sempre do mesmo sexo. Mas é preciso para que não... proteger a população para proteger... o criminoso não ter acesso àquilo que ele não deveria ter. Sim, exatamente. Quem entra com algo irregular como esses itens que a gente citou é praticamente um criminoso também, então, né? Então não precisa lá, é que pessoas que são inocentes também são revistadas, né? Isso que precisa ser levado em conta. Exato. Agora, teve um parente, uma pessoa conhecida presa, infelizmente tem que, caso queira visitar, passar por uma situação desagradável também. E é um ponto que ele fala, infelizmente, tem mais apreensão do que visitante. Então, lógico, não é que todo visitante leva, mas tem alguns que levam tanto que acaba aumentando o número. Tem mais apreensão do que visitante. O ministro Alexandre de Moraes trouxe esse dado que é 1,4 apreensões para número de visitante. Meu Deus. Então tem muito. E assim, não é só uma questão de proteção da população, porque de dentro da cadeia o crime organizado continua cometendo crime, continua aplicando golpes, né, que a gente vê, mas também para proteger a própria população carcerária, porque se tem a rebelião, então tem que proteger os próprios presos, tem que proteger os
policiais e os próprios visitantes, porque a pessoa está lá num dia de visita, imagina acontece uma rebelião por conta dessas questões. Então, lógico, o ideal seria ter todo o equipamento, tudo, mas enquanto não tem, então vai ter que impedir a visita. Porque não dá para querer garantir tudo, né? Assim, tem que ter visita íntima, tem que o preso poder ter esse contato, mas não pode ter a revista íntima. Não, e a pessoa que vai fazer a visita, ela tem uma escolha, que é a escolha de ir e passar por isso ou não ir. Ou não ir, né? Exato. Então, esse é o ponto. A sociedade não pode não ter o direito de que seja defendida e que seja evitado que um criminoso tenha acesso àquilo que ele não deveria ter. Assim como o criminoso também teve a opção de fazer o crime ou não. De cometer ou não, porque... Poder estar lá ou não. Exatamente. É preciso pulso firme para que o país tenha segurança, né? Porque com rédea frouxa, com falta de punições, consequências, rigor, né, nas inspeções, vira festa, a gente já sabe, né? Não, e esse ponto que a Marina trouxe é muito interessante, porque teve até um debate. O ministro Alexandre de Moraes falou, se a pessoa não quiser passar pela revista íntima, ela não é obrigada, ela pode ir embora. E tá. Aí ele falou, ela pode aceitar. Aí o ministro Gilmar Mendes, se eu não me engano, ele pegou e falou, mas essa aceitação é válida? Porque a pessoa ela não pode renunciar a um direito fundamental. Então, e nós, sociedade, temos que renunciar a todos os direitos fundamentais. É isso, igual um a santinho preocupação imóvel. é muito mais o direito do preso e do criminoso, sempre do bandido, do que o da sociedade. É por isso que a gente está na situação, infelizmente. Inclusive, doutora, daqui a pouco a gente vai falar sobre a saidinha temporária. Agora são 4 aproximadamente por ano. O Estado de São Paulo já iniciou. 20 mil detentos nas ruas devem voltar na próxima segunda-feira. Aí os presos saem, a população se tranca, né? Porque eles vão para algumas cidades estratégicas ou saem de algumas presídios de algumas cidades, de alguns estados e ficam todos em estado de atenção. Aqui no chat, muitos comentários com relação à nossa entrevista, principalmente dizendo, eu acho um absurdo, visita íntima, e a gente que sente mulher, fazer inspeção nas mulheres, o que a gente que se sente mulher... Aí eu não entendi, Mourão, escreve de novo essa daí. Enfim, depois dá uma olhada, muitas mensagens comentando aqui o nosso papo. Obrigada por ter vindo, a gente vai seguir. Só um comentário aqui, Adriana, porque esse aqui eu não resisto. Qual, hein? Ainda sobre o tema anterior, tá? Mas é o seguinte, pela decisão do ministro dizendo que o homem que exerce uma posição subalterna na relação pode se beneficiar da lei, será que ele enxerga a mulher em posição subalterna em relação ao homem? Fica a pergunta para você, Alexandre. É um bom questionamento. Perfeito. Tá, o comentário aqui, acho que eu entendi do Mourão agora. Eu que estava lendo mal, perdão, viu, Mourão? E se o agente que se sente mulher quiser fazer a inspeção nas mulheres, misturando os nossos assuntos lá? Tá dando um nó aqui na nossa cabeça. E também alguém falando revista íntima sim, visita íntima não. Revista sim, visita íntima não. Também tem a discussão da visita íntima, né? Doutora Michele Riz, deixa aqui a sua rede social, canal no YouTube, porque o conteúdo que você está sempre postando por lá é muito interessante. Tenho certeza que muitas pessoas que nos acompanham vão curtir também. Bom, muito obrigada novamente pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. E para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, está aí na tela, Michele Rismorer. Permissa venia, eu adoro esse nome. Também vocês me encontram por essa expressão em latim, que significa basicamente pedir licença para discordar. E estou pelo mesmo nome no YouTube, no TikTok. E, bom, falo sobre essas questões, analiso as decisões do STJ e STF, falo muito sobre direitos do consumidor de plano de saúde, que é a principal área em que eu atuo no meu escritório. E é basicamente isso. Então, agradeço novamente a oportunidade. Obrigada a você, viu? Sucesso cada vez mais. Volte outras vezes. Quem ainda não acompanha a Oeste, permissa vênia, não sabe o que está perdendo.